Bom, a gente relembrou também que Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na última decisão e que, claro, isso também fica engasgado, não é, Denilson? Quando você é vice num campeonato, que ali a gente viu a história de Paulistinha, mas tem que descontar, porque é o estadual hoje mais importante do país, é extremamente celebrado pelos torcedores, e se não fosse, o Morumbi não receberia mais de 60 mil pessoas como recebeu na última quarta-feira. O Palmeiras vai lotar na medida do possível, não é? Porque vai ter um pedaço do estádio destinado para o show do Maroon 5. Então, aquela história, Denilson, é um campeonato importante, sim. O torcedor quer e o jogador e as comissões técnicas também. O São Paulo está ganhando a nossa pesquisa, até porque tem vantagem também. E se não fosse importante, também não derrubariam técnicos, né? Porque se não fosse importante, a diretoria pensaria, poxa, não, é um laboratório, o time está se ajustando, estamos acertando o time taticamente, jogadores estão chegando e tal. Vamos pensar mais pro brasileiro. A gente vê diversas vezes em campeonatos estaduais, especificamente o paulista, treinadores sendo mandado embora, porque não consegue fazer um bom campeonato paulista. Eu falo com uma certa propriedade, eu ganhei 2 vezes o campeonato paulista e tenho isso no meu currículo e comemorei bastante esses títulos. E eu tenho certeza que os jogadores, tanto por parte do São Paulo quanto do Palmeiras, na hora da conquista, eles vão comemorar da mesma forma, porque realmente é um sacrifício, é abrir mão. O Brasil vive um momento pós-pandemia, e finalzinho, graças a Deus, de pandemia, de muitos jogos, um atrás do outro. Então, esses jogadores ficam muito longe da família, dos filhos, das esposas, enfim. Então, você abre mão, então, na hora da conquista, vem aquele sentimento de dever cumprido. Ronaldo, você também tem essa super experiência no currículo, sabe o que é ganhar e o quanto se luta para ter um Paulistão. E para chegar, você ter a oportunidade de disputar na sua casa, né? É importantíssimo isso. Ainda mais pelo que fez o Palmeiras durante o campeonato, e tentar ter essa vantagem em casa e agora usá-la, né? Porque é um jogo difícil, nós vimos que o São Paulo cresceu no momento certo da competição também, com o treinador aqui nós cobramos algo a mais e o Rogério deu esse algo a mais para o time. É impressionante o que mudou o São Paulo para essa final e da forma que chegou para essa final. Então, dito isso profissionalmente, e lembrando também aqui agora, né, o lado coração de corintiano, lembrar que do lado do Palmeiras, também em cima do São Paulo, tem 2 coberturas, hein? Meu Deus. Uma no Rogério Ceni e outra o Rogério Ceni como técnico, o goleiro era o Denis. O Denis, se não me engano, o Denis Pimentinha. E o Dudu que fez, hein? Então, fato pitoresco que eu estou narrando para vocês, amigos, que aconteceu no Allianz. Entendeu? Falando do Allianz, que é a casa. Sabe o que ele tá E falando, o Palmeiras agora vai ter o reforço de mais 5 Ele tá falando que vai ter mais um gol do Palmeiras de cobertura. É isso que ele tá falando. Pode acontecer, né? Não sei. Se o Rogério ficar debaixo do poste, ele pode tomar um de cobertura. Se ele ficar no banco e tiver uma cobertura, ela tá fora. O Rogério vai chegar no Jandrei e falar, Jandrei, mano, não dá um passo pra frente, não. Que aqui é osso. E lembrando o pessoal da imprensa que a cobertura aí, o condomínio é caro, o IPTU é caro, viu? Muito caro aí. Mas tem que pagar. E outra coisa que eu queria lembrar. Para vocês, para finalizar. Por que eu não tô entendendo nada essa mistura? O Palmeiras tem o reforço de mais 5 elementos. Porque terá o Maroon 5. Né? Olha! Pode ser que deu alguma... Não, ele tá muito piadista hoje. Tá certo. É o que sobra. É o que sobra pra gente, né, amor? Estamos fora das Domingo decisões. você vai fazer o que na hora do jogo? Você vai fazer o quê? Eu vou acompanhar o jogo. Eu já tô armando um churrasco. Eu vou ver eu a final não. Fla-Flu. Não, Fla-Flu Eu vou estar de olho. É sábado, Então, é amanhã. No sábado eu vou ver Fla-Flu. No domingo... E aí, domingo, você vai ver o quê? Eu vou ver um churrasco. Galo. Ele vai ver o que todos nós também vamos, Copa não é? do Nordeste. Chico Garcia, essa vantagem tá louco hoje. O Maroon 5, eu gosto também. Na verdade, foi o último show que eu fui antes da pandemia começar, então ficou marcado mesmo na minha mente. E eu que saio tão pouco, né, Dedê? Mas não vai começar a liberar esse refém aí. Vamos começar a levar com nós. Tem que levar com nós. Eu sou da vida caseira e adoro também. E o bom da vida, sabe o que é? É fazer o que cada um gosta. Ninguém tem nada a ver com isso, a gente tem que ser Você tomou a feliz. terceira dose? Loirão, Sim, porque... Pode tomar quarta, quinta, então tá sossegado, já tá liberado. Tomou a terceira dose. Ô, Chico, vamos voltar pro campo. Allianz Parque concentra, não é? Sociedade Esportiva Palmeiras, de outro lado, o tricolor paulista São Paulo Futebol Clube. E aí, Chico? O Denilson falou um negócio sobre questão do treinador, né? Estadual derruba treinador. Eu acho que isso é um dos pontos positivos dessa final. Independentemente do que acontecer, não vai mudar a vida de São Paulo ou Palmeiras. O Abel renovou aí até 24, tem um trabalho consolidado. E o Rogério Ceni
ao chegar nessa final, acho que chega muito fortalecido. Mesmo que perca, porque o Palmeiras pode muito bem reverter o resultado, o Rogério Ceni deu ao São Paulo aquilo que a gente cobrava muito aqui dos últimos tempos do Tricolor Paulista. Era um time sem alma. Era um time sem pegada, era um time que muitas vezes você via um plano tático, mas às vezes faltava, especialmente em clássicos, aquela intensidade, aquela vontade de vencer. O Rogério, talvez pela sua história, ele conseguiu dar isso para os jogadores. Fora, obviamente, o padrão do time, fora ter colocado os jovens, mas você vê hoje o São Paulo mordendo, brigando, fez isso contra o Corinthians, fez isso contra o Palmeiras. Então, mesmo que aconteça do São Paulo não conquistar o título, o Rogério vai ter uma tranquilidade para o resto do ano. E tem que comemorar o Paulista, sim, estadual, é o único título do primeiro semestre, dá uma motivação, serve de alerta para a sequência, né? Porque o São Paulo venceu o Paulista e no final sofreu no Brasileiro. Então não basta vencer o estadual, mas que dá uma tranquilidade. O Crespo, inclusive, teve mais tranquilidade do que outros treinadores por conta do título. E legal também que o São Paulo, se ganhar o Campeonato Paulista, vai ter a comemoração, já entra muito mais embalado no Brasileiro e na Sul-Americana, mas o Palmeiras já tem um título, né, que é a Recopa. Isso foi legal e eu acho que é sempre bom para o torcedor comemorar, poder começar a empilhar taças, poder valorizar esse tipo de coisa. E Capelanes, o Paulistão foi complicado, o nível de exigência, deixando um Bragantino e um Corinthians para trás, chegando com o Palmeiras e São Paulo e o banho de bola que o São Paulo deu no Palmeiras no último jogo, para uma final, o primeiro jogo, me surpreendeu muito. Acho que surpreendeu até o torcedor são paulino, Renata. Me arrisco a dizer, a gente falou muito de erros de arbitragem ontem, né, ou das polêmicas, só que a gente não pode apagar o que foi realizado pelo São Paulo em cima do Palmeiras, gente. Uma coisa é a arbitragem, outra coisa é o que fez não só a torcida, que lotou 60 mil no Morumbi, mas a postura. Concordo 100% com o Chico, você não via esse sangue no olho do time do São Paulo. Era um time, sabe, sem alma, um time desalmado, um time no tanto faz. Sem liderança. Sem liderança, e agora a coisa mudou. E ontem eu estava até dando uma estudada nessa final, fazendo uma comparação da final do ano passado, de como os times mudaram. E se a gente for um pouquinho no passado mais recente, no final da temporada passada, o São Paulo terminou em baixa, lutando para não cair, ganhando o Juventude, aí saiu de fato da zona de rebaixamento. O São Paulo, da temporada passada, os dois jogadores que terminaram em alta, não tão em baixa, Sara e Rigoni. Dois jogadores hoje que não têm espaço no time titular. Então, por isso que eu coloco ainda mais um ponto positivo nesse trabalho do Rogério Ceni, que não teve medo de mudar, que deu sequência para a molecada, que organizou taticamente. E no primeiro jogo, eu particularmente não vi o São Paulo favorito, no primeiro jogo no Morumbi. Hoje, Você faltou em alguma aula aí, porque falou que estudou. O Sara cabe hoje, não cabe? Ah, Sara cabe. O Sara não é titular hoje do São Paulo. Tá machucado. Mas independentemente se ele tá machucado, se ele tiver Você fala que não é titular no time do São Paulo. Quando você fala que não, é titular o Sara onde hoje? Se ele voltar, ele é titular. Eu não acho. Eu não sei, hoje tem uma outra dúvida que a gente, acho que é legal pra gente falar ao longo do programa, e já posso falar até agora com o nosso Juvena. O que tá escrito nessa camisa? Hein? Camisa do Denilson Choque, titular jeans. Ah, não. Ai, gente. Então é esse o assunto, porque a gente vai falar sobre time titular. O Rogério Ceni, ao longo do Campeonato Paulista, foi mudando muito a equipe, foi dando chances. O que é? Aí é parceria. Não queira acabar com uma parceria de longa data já, Negrão e Ronaldo, né? Aí é fechamento, é difícil. Uma panela de dois. Agora, Sgarbi, ele mudou muito a escalação, mas eu não acredito que ele vai mudar. Ele pode me surpreender, mas eu não acredito que ele vai mudar a escalação apresentada na quarta-feira para o jogo de domingo, porque deu tão certo. Eu não sei o que o Palmeiras vai fazer. O Palmeiras vai ter que pensar outra coisa. Danilo é a expectativa. Mas o São Paulo, você mudaria, se fosse o Rogério Ceni, as peças? Ou uma, pelo menos? Renata, foi a primeira vez que ele repetiu a escalação nessa final, né? Porque o campeonato inteiro ele mudou. Pelo menos uma peça, assim, ele mudava sempre. E ele estuda muito o Rogério, né? Isso é um fato. Tanto o Rogério quanto o Abel. E o Rogério sabe que provavelmente vai ter o Danilo agora, o Capelani também. Estuda, né? Você estudou. Tem que estudar, claro. Sim, todo mundo tem. Tem que estudar. Só que tem treinador assim que não estuda. Que não Aliás, valoriza treinador muito que isso. fala que não estuda não tá empregado, né? Não. Essa hora aqui ele tá na praia. Nossa, show. Mas que alfinetada. Ganhou bastante. Mas que alfinetada. Ganhou bastante. Mas bastante, Mas nesse momento tá aí sobrando e ninguém momento pensa, né? Ele só tá bravo se chover. Começar a chover, ele fica bravo. Mas posso falar, quando você tá com
tempo livre, estudar é uma das melhores coisas, isso é bom porque mesmo. a gente Isso é bom evolui. mesmo. Você não precisa esperar pelos outros, você tem que evoluir. E se puder estudar 1000 coisas, que bom. Estudar é bom. Agora, Estudar é voltando ao assunto que interessa, Se liga vamos aí. estudar aqui a escalação do São Paulo, não liga é? aí, tio. O Jandrei no gol. Vocês acham que pode ter alguma mudança? Não, né? Ronaldo Não. falou que, o Ronaldo Eu falou tô que achando que esse cabelo dele é igual aquele que eu coloquei, mas deixa eu falar. O do João Grilo. Acho que é aquele cabelo, esse cabelo Olha dele só, aí, o meu Deus. Rafinha tá muito bem na lateral Joga direita. muito, tá bem mesmo. Deu certo, se encontrou finalmente. Essa dupla seria um pecado. O Arboleda tá aí, foi multado, mas chegou não- atrasado. Mas essa dupla tá afinada. Diego Costa e Léo, dupla jovem, mas que também tá correspondendo muito em campo. O Wellington, não vou nem falar pelo gol e tudo, mas pela postura. E o Reinaldo, aquela história, se precisar de pênaltis, né? Tem o Reinaldo ali no banco, enfim. Rodrigo Nestor e Pablo Maia, esses dois também se Tem que estar na entendem por seleção do música. campeonato. Seleção do campeonato. É. Muita gente dizendo que o Pablo Maia pode ser, inclusive, o craque do campeonato. É uma opção, o Caleri, a mesma coisa. Aí temos o Igor Gomes, que parou de ser vaiado, tá jogando um futebol taticamente bom pro São Paulo. O Alisson também tem a confiança do Rogério. E aí, Éder e Caleri. Mexer em algum lugar? Chico, você mexeria? Capelanes, Não, como Denilson? você falou, tem o Arboleda que voltou da seleção, mas aí já ramelou, né? Já não se apresentou, provavelmente perdeu a chance. E o Diego Costa é mérito do Rogério. O jogador que começou muito em baixa e ele insistiu pela saída de bola dele, pela velocidade, e essa dupla, pra mim, encaixou. Não mudaria nada aí. Eu talvez fizesse uma alteração só, que seria a entrada do Marquinhos. Eu acho que o São Paulo vai precisar de contra-ataque, de velocidade Mas no não jogo pro segundo de volta. tempo? Pode ser no segundo tempo, Renata, mas também entendo a função tática importante de liderança que tem o Alisson nesse meio campo do São Paulo, mas eu acho que não seria nenhum absurdo o Marquinhos começar jogando para dar escape não só do lado direito, mas do lado esquerdo também. É que... Posso falar com o Everton também? lógico. Everton, tem uma coisa. Será que... Deixa eu passar pra Minas, que vocês começam a falar, vocês se empolgam e deixam o Everton, meu irmão não pode ficar de fora. O Everton, ele deu risada. Ele contou, é que eu sou... Bem-vindo, Juvena! O Juvena foi com jeitinho, né? Mas a Renata é delicada. Eu fui nesse delicada, momento, né? Ai, que bom, obrigada. Calma, Juvenil. É. Ô, Everton, você tá rindo aí. Agora, pra que mudar se você já fez 3-1, você não precisa propor o jogo, não precisa se expor, você pode ainda estudar o adversário, já que estamos falando em estudo. Everton! Renato, eu lembrei quando a minha mãe queria me mandar calar a boca e ela falava comigo assim, fica caladinho aí que eu vou gostar de você. Com jeitinho. Acontece nas melhores famílias, Juju, Pira, tá tudo Não, mas tranquilo. era pra tá você tudo também tranquilo. participar da discussão. Eu agradeço, Renato. Um beijo para você, um abraço a todos. Renato, eu estava vendo a discussão girando em cima de mudanças de peças e tal. Eu acho que tem momentos que é importante que o treinador também mantenha um pouco do pragmatismo, porque tem uma vantagem, né, Renato? Então, você mexer numa estrutura que já está bem montada e que funcionou, eu acho que não sei se, embora eu entenda que nós temos dois treinadores que têm esse lance da ousadia, a forma que o Rogério Ceni mudou o jeito de jogar contra o Corinthians e contra o próprio Palmeiras, mostra que o Rogério está muito bem antenado, né? E mostra muito bem que, além da organização, ele consegue arrancar desse time aquilo que foi essencial na vitória contra o Corinthians e depois a vitória contra o São Paulo no meio de semana. Eu acho que de peças, difícil que o Rogério mexa em alguma coisa. Agora, na sequência do jogo, estou com o Capelanes e acrescento até aliás, alguma coisa que pode fazer, né? Luciano, Reinaldo e tal. Se vai para os penais, seguramente teremos alterações. Mas eu, no lugar do Rogério também, não arriscaria mexer na estrutura daquilo que funcionou. Se o Palmeiras entrar em campo e fizer exatamente o que fez, aliás, se o São Paulo entrar em campo e fizer exatamente o que fez no jogo do meio de semana, acho difícil que o Palmeiras consiga inverter essa vantagem e ficar com o título, Rê. Pois é, aí por outro lado, eu conversei com muitos palmeirenses, são paulinos também, mas os palmeirenses não perderam a fé no time, até porque até o clássico era uma campanha invicta, o Palmeiras não tinha perdido ainda no campeonato, e aí toma um 3-1 duro, no pior momento,
para você sofrer uma derrota desse tipo, mas tem que se reequilibrar, tem que acreditar que é uma equipe coletivamente muito forte, muito complicada de ser batida, vai ter que se impor em casa. Agora, eu passo para você, o nosso Juvena. Ele estava olhando pro Rogério Ceni, pro Abel Ferreira. Se a gente pudesse adivinhar o que eles estão pensando hoje. Renata do céu, pelo amor de Deus. Não, mas não tem como desacreditar do Palmeiras de jeito nenhum, porque, pô, 2 Libertadores nos últimos 2 anos, tem toda a questão do Abel Ferreira que a gente sempre fala, pô, o maior treinador da história do Palmeiras, até o próprio Filipão falou isso. Então não tem como desacreditar. O elenco ótimo também, planejamento ótimo. Só que é um São Paulo que se preparou muito nesse começo de temporada. E esse time tem a cara do Rogério, porque o Rogério sempre teve essa característica de acreditar em jogador, acreditar nos jovens. Essa zaga, por exemplo, Léo e Diego Costa, era reserva na temporada passada. Com o Diego Costa, cara, quando ele entrou contra o Flamengo, foi muito questionado. Não pode mais vestir a camisa de São Paulo. O Léo também, a mesma coisa. Pô, o Léo tá mal. E agora estão super bem. Então é um time com a cara do Rogério. O planejamento também de contratar jogadores assim, com mais liderança, mais assim, para poder jogar. 30 jogadores São Paulo usou. Rogério Ceni, paizão. Mas e essa é a questão, mas é uma finalzaça, não tem como a gente cravar nada, falar, não, São Paulo já é campeão, porque no Allianz Parque o bicho pega também, mas Você jogava do quê, Juvenal? Antes era mais novo? Eu jogava mais zagueiro, novo ainda? Mais juvenil. Zagueiro pela direita, lateral direito ou volante. Você jogaria com o Rogério Ceni? Você acha que o Rogério Ceni daria uma brecha pra você? Porra, aí é sonho, né? Que isso, pô. É sonho mesmo, vai por mim, é isso, é sonho. sonho, Né, Rona? É sonho. Renata, é sonho. Você vê, Renata, como são as coisas e como é o futebol, né? O futebol proporciona coisas e coisas maravilhosas, né? Porque quando o Rogério Ceni havia saído do Flamengo e chegado até o São Paulino falou, não, ele falou mal da nossa torcida. Ele não merece o carinho. Lembra? Ele entrou no campo, falaram o nome de todo mundo, menos o do Rogério Ceni. Não, tô lembrando o fato de futebol. Mas é que o torcedor, ele gosta de resultados e espetáculo. É assim, Ronaldo, você nunca... E você agora com o seu coraçãozinho explodindo. Que coisa Ronaldo, linda. Você já brigou com o amor da sua vida? Eita. Ui, eu não sou louco, né? Nunca brigou com a Roberta? Porque eu já falei pra Roberta uma vez, falei, se você for embora de casa, eu vou junto com você. É assim que começa a Tá, então. Você sai pra fora. Você vai lá, eu vou com você. Mas você nunca teve uma DR? Teve. Por que eu mundo botei teve. isso aí se ela tá sempre certa? Ela tá sempre certa, eu vou ficar discutindo com a Roberta. Agora deixa ele responder com o coraçãozinho dele falando de amor, pelo Rogério Ceni, isso é lindo. Hoje é o dia da mentira, hein? É verdade. O Ronaldo já tá aqui afiado hoje. Mas para o seu coração. Não é coração. O Rogério Ceni é o maior ídolo da história de São Paulo. É meu grande ídolo, pô. Eu cresci São Paulino, vendo ele ganhar pelo São Paulo como jogador. Quando chegou como treinador, eu fiquei maluco, assim, pô, é o Rogério. Então é muito legal Mas tava triste pelo Crespo. Tá olhando pra Esse é o você, cara. ó. É, pô, que honra, hein, Rogério? Você Ó, tá maluco, olhando hein? pra você. Não, mas é a questão que pro São Paulino ver o Rogério dando certo é muito gratificante, é muito bonito. Porque ele merece, o Então torcedor aquele merece momento também. já passou, aquele momento de falar, não, ele Passou, torceu passado, pro Ronaldo, Flamengo, quem vive isso é passado? coisa do passado. Passado. Que lindo. Passado. Agora, além do Rogério Ceni, que é fundamental ali comandando o time, alguns